Fala, Banandes amigo, tudo bom com vocês? Chegou um mouse que eu queria muito testar, é ele, o Pulsar X2. Eu sei que tá lançando uma nova versão dele agora, tá saindo, mas eu queria muito essa edição limitada aqui da Pulsar, a versão transparente. Eu sei que gosto é uma coisa que geralmente não se discute, mas cara, eu achei esse mouse muito, muito, muito da hora. Principalmente porque, putz, eu venho da época do Game Boy Color, dos Game Boys que eram tudo transparente, Nintendo 64. E, cara, esse toque aqui meio transparente pra mim é meio retrô e um pouco, eu diria, nostálgico. Já tem um tempo que eu queria testar o Pulsar, muita gente fala muito bem. Óbvio, é um mouse que tem passado por alguns problemas técnicos, principalmente em controle de qualidade. Eu sei que essas edições limitadas e especiais geralmente são um pouco melhores. Então vamos logo aqui por unboxing e, obviamente, fazer o teste e o review de primeiras impressões desse mouse. Só para vocês verem, ele é um mouse com o bom e velho sensor da PixArt 3395. É um sensor de 26.000 dpi de última geração. Ele vem com switches Blue Shell Pink Dot, que eu amo. E ele vem com o encoder TTC Gold, né, no scroll wheel. E aqui está o nosso grande Pulsar. A caixinha deles é mó legal. Curti. Uma caixa diferente. Opa, o mouse está dançando aqui. Isso aqui poderia ter melhorado, né? Mas tudo bem. Então, aqui está o mouse. Como a gente vê, ele é um mouse transparente. Né? Então a gente consegue ver a bateria aqui, eles pintaram a bateria de vermelho. Eu gostei desse detalhezinho vermelho aqui também. A parte de baixo, eu acho que é uma das partes mais icônicas do Pulsar, né? Por ele ser todo aberto e você vê a placa de circuito aqui toda bonita. Aqui é o número de série do mouse, né? Todos esses mouse aqui são limitados. Se eu não me engano, são 2.000 unidades no total. E aí eu posso estar errado, mas eu lembro de ter lido que era 1.000 unidades do Mini e 1.000 unidades da versão média. Então, esse daqui é o 604. A gente vê aqui o scroll wheel também em vermelho. Pô, muito bonito. Eu curti. Vamos só ver aqui o restante da caixa, né? Sempre bom. Porque daí a gente fala só do mouse. Aqui vem o dongle dele. Legal. Aqui dentro, a caixa dele super bonita, né? Meio holográfica. Curti muito. E aqui dentro vem o cabo e os papeizinhos do mouse, né? Que provavelmente deve vir garantia, esse tipo de coisa, documentação, falando, ó, beleza, isso aqui é edição limitada, muito obrigado. Pô, legal isso, né? Vem um adesivo e, obviamente, o manualzinho e tudo mais. Cara, eu diria que é uma caixa muito bem feita, viu? Muito bonita e, tipo, acessórios muito interessantes. Então, esse daqui, como eu já introduzi para vocês, é o Pulsar X2, versão Mini, Super Clear Edition. É uma edição especial da Pulsar. Tem uma versão do Board Z, tem essa versão Super Clear, tem uma versão do Enlabs, tem várias versões que eles acabam lançando. E eu diria para vocês que o ponto mais forte deles é o marketing dos produtos. Eles fazem produtos muito bonitos, muito interessantes e muito únicos, o que é bem diferente do que a gente vê aí pelo mercado, né? A gente tá sempre acostumado a ver mouses brancos, pretos. Quando sai do branco e do preto, vai pro vermelho, né? E aí, cara, a gente nunca sai dessa rotina. Então eu gosto muito quando outras marcas fazem mouses atrativos, porque no final do dia ele tem que ser bonito, né? Vai estar na sua mesa todos os dias e eu acho que a aparência de um mouse importa também. Vamos passar agora pelos pontos principais desse mouse. Começando aqui pelos switches, né? Então a gente até consegue ver, eu espero que vocês consigam ver, né? Então tem dois pontinhos azuis aqui, que são exatamente eles, os Huanos Blue Shell Pink Dot. São switches muito spamáveis. Eles têm uma tatilidade muito forte, então a gente sente exatamente quando a gente está clicando neles. De fato é o meu switch favorito. Eu queria muito esse mouse justamente para testar o shape dele, porque é um shape diferente dos outros, já vou entrar nesse ponto, mas eu também queria testar muito os Huanos nele, como é que foi feita a implementação e se ficou boa ou não. E de fato é muito boa. E aí, galera, um ponto bem importante para todo mundo que está assistindo o vídeo que gostaria de comprar um Pulsar. Só as versões especiais vêm com os Huanos. A versão tradicional dele, ou seja, a versão standard, padrão, vem com uns switches da Calif, tá? Então tomem muito cuidado antes de procurar seu Pulsar e tudo mais. Se você tá querendo, cara, um mouse com Huanos e tudo mais, vá para as edições especiais, tá? Além do mais, as edições especiais dizem que foram feitas diversas melhorias no controle de qualidade e tudo mais, tá? Então, se for para comprar um Pulsar, compre geralmente uma edição especial.
Então, switches, cara, impecáveis, muito bons, muito, muito táteis. Vou colocar o próximo microfone para que vocês possam escutar. Indo agora para os switches laterais, são switches um pouquinho mais duros, o que é tradicional, mas, cara, são muito bons. Eu vi muita reclamação da galera na internet falando dos switches laterais que entrava para dentro da carcaça, que eles tinham aquele wobble, né, que nada mais é do que eles sambam dentro da da carcaça aqui. Cara, eu não sinto absolutamente nada disso. Os meus dois switches estão, cara, encravados ali, estão super bem construídos, super bem posicionados e, putz, muito bom. Gostei muito da implementação do switch lateral dele. Indo agora para o último switch, né? Não menos importante, o Scroll Wheel. O Scroll Wheel é um TTC Gold Dust Proof, ou seja, prova de poeira. Eu gostei muito que eles fizeram essa rodinha aqui em vermelho. Eu acho que muita gente criticou, falou, não, tem que ser preta, tem que ser de outra cor. Pô, mas eu gostei muito com o vermelho combinando com a parte traseira dele e a bateria. É o que faz esse mouse pra mim se destacar. E o switch dele é muito bom também. Muito bem definido, você sente cada uma das etapas e ele é bem silencioso. Eu vi também gente reclamando do barulho que fazia o Scroll Wheel. Eu não tenho nenhum tipo de movimento lateral no switch. A única parte que eu não sou tão fã é do clique, tá? O clique do switch eu não sou tão fã porque ele é um pouco mais duro do que o normal. Isso é normal e comum nos encoders da TTC, tá? Então todos os outros mouses que eu testei que também tinham encoder da TTC, eu tive esse probleminha, não é probleminha, né? É simplesmente gosto. E agora falando, acho que do ponto principal desse mouse e o porquê que eu queria tanto testar ele, fora por ele ser bonito. Mas é o shape dele. O shape dele é o que eles chamam de assimétrico, ou seja, ele é idêntico em todos os lados. Ele é um shape que ele é bem largo, muito mais largo do que o normal dos mouses, né? Então ele tem um suporte lateral muito grande para a mão. E eu particularmente sou muito, muito fã deste tipo de shape. Eu gosto muito quando você tem um suporte lateral maior, porque permite que você jogue por longas horas muito mais confortavelmente do que que você tem um perfil muito mais agressivo. Vou dar um exemplo para vocês do que é um perfil mais agressivo. Ó, aqui a gente consegue ver a diferença entre o Viper Mini Signature Edition e o shape do Pulsar. A gente vê que o Pulsar parece uma batata, né? Ele é quadradão, né, redondo, sei lá, tanto faz. A gente escolhe aí o que vocês preferirem, oval. Mas a gente vê que o Viper Mini ele tem um corte muito mais forte aqui. O que esse corte faz no final do dia? Faz com que meus dedos fiquem muito espremidos aqui na lateral. Eu preciso ficar com uma mão muito agressiva por muito tempo. Já aqui, eu noto que, putz, olha só o conforto. Eles ficam bem mais soltos, eu posso mexer, posso fazer um monte de coisa que tá de boa. Então, o shape eu diria que é um dos grandes atrativos desse mouse, pelo menos pra mim. Era uma coisa que eu queria testar e eu queria ver se de fato é o shape que eu prefiro. Esse daqui, como eu comentei com vocês, é na versão mini. Eu diria pra vocês que ele tem uma pegada claw perfeita. Não tenho problema nenhum com uma pegada claw nele. Fingertip também não tem problema nenhum. A gente vê que, putz, o mouse ele é pequeno mesmo. O único problema, na verdade, é se eu quisesse pegar uma pegada palm, né? A pegada palm ela fica um pouco difícil, pelo menos na versão mini. Não seria o mais recomendado para quem tem uma mão média, né? A minha tem 18 centímetros. Falando um pouco agora também do coaching. O coaching dele, cara, é um coaching muito gostoso. Gostei muito do coaching. Ele parece muito com o coaching do Superlight, ele parece também muito com o coaching do Death Adder. É um coach bem suave na mão, ele não desliza absolutamente nada. Obviamente eu vou querer jogar com ele e ver como é que isso se traduz na prática. Falando rapidamente do sensor, porque todo mundo já tá cansado de ouvir do sensor PixArt 3395, mas é um sensor muito bom, é um sensor rápido, é um sensor de última geração e é um sensor que apresenta Motion Sync. Nesse caso aqui, a Pulsar fez com que esse sensor tivesse via software o Motion Sync. Para quem não sabe, o Motion Sync ele faz com que o seu DPI seja lido com maior precisão. Ou seja, quando você faz movimentos verticais, laterais e tudo mais, todos esses movimentos são codificados pelo processador, obviamente do computador, do mouse, do chip, de tudo que tem. E esse movimento ele se traduz, na verdade, em DPIs, né? Ali você tem toda a leitura de DPI perfeitinha pelo processador e pelo mouse. O que acontece é que grande parte dos mouses não tem Motion Sync, né? Então acaba tendo variações um pouco maiores de DPIs. E quando você ativa o Motion Sync, tecnicamente essa variação diminui, só que você
aumenta um pouco mais a latência e o tempo de resposta do mouse. Vale a pena? Sinceramente, eu acho que não. Tanto faz, entendeu? Acho que eu vivi minha vida inteira sem Motion Sync. Eu tenho hoje o Motion Sync graças ao Razer, mas tanto faz, né? Na minha humilde opinião. Como último ponto para falar para vocês, vamos falar sobre os fits. Os fits deles são em PTFE, eles são fits um pouco mais duros do que eu tô acostumado. O que eu chamo de duro? É muito parecido com o do DarmoShark, só que sem riscar e sem sentir que tá riscando o mousepad. Então, ele é um mouse fit que tem um glide muito bom, né? Então, ele é bem suave na mão, só que ele é um pouco mais duro, né? Então, eu não sei muito como traduzir isso da melhor forma possível, mas quando eu pego os meus Razers, por exemplo, ele tem um fit mais macio, né? E isso faz com que, quando eu passe ele no mousepad, eu sinta quase como um veludo, né? Esse daqui me parece muito mais um plástico mesmo. Então, quando eu passo, eu sinto um glide melhor do que eu sinto no Razer, só que obviamente há um preço de que você sente um pouco mais plastificado. Ele é um fit mais duro. Isso é ruim, isso é bom? Depende, eu acho que honestamente não tem ruim nem bom nesse caso. É só preferência do material que foi utilizado. Provavelmente a durabilidade desse fit deve ser bem maior do que o fit tradicional que a gente vê, um fit mais macio. Então, na minha humilde opinião, tá ótimo, não tem problema nenhum. É um belo fit. E agora vamos para as minhas percepções finais desse mouse. Cara, a minha primeira percepção o mouse é muito bonito. Eu gostei muito do mouse. Eu sei que vai ter gente que vai falar, puta, mouse feio da porra. Gostei muito. Eu acho ele muito da hora. Ele, pra mim, me lembra, como eu comentei com vocês, dos tempos nostálgicos, quando eu tinha meu Game Boy, quando eu tinha o 64. Porra, pra mim é nostálgico esse tipo de cor aqui, né? O estilo do mouse. Eu gostei muito dos switches ruanos dele. São impressionantemente bons. O shape dele é muito confortável na mão. Eu acho que de longe é um dos meus shapes favoritos de mouse minis que eu já testei. Não falo isso, tipo, à toa. Realmente, cara, ele fica muito confortável na mão. É impressionante o conforto que ele traz. De maneira geral, ele é um mouse muito, 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 muito bom. Porém, e aí vão vir os poréns. Eu notei que essa unidade que eu comprei, ele veio com um pouquinho de... Ele tá rangendo aqui na lateral. Cara, eu não sou tão fã de um mouse que, como novo, tá rangendo lateralmente. E quando eu pesquisei no online e tudo mais, pesquisei em fóruns, cara, quase todo mundo tem esse problema com os mouses da Pulsar. Então assim, eu fico um pouco triste, né, que poderia não vir rangendo, né, essa é a grande verdade. E aí todo mundo comenta também dos botões que se mexem demais. Então a gente vê que os botões frontais dele se mexem bastante lateralmente, né? Eu não sinto isso quando eu tô clicando, não sinto absolutamente nada. Obviamente que eu vou estar utilizando ele para jogar todos os dias e eu vou ver se isso se traduz em jogos ou não. Vocês notam que ele tem pouquíssimo pre-travel, pouquíssimo post-travel, então, cara, é bem responsivo mesmo. Mas, porém, contudo, entretanto, ele mexe um pouquinho lateralmente, né? Poderia ser um pouco melhor. E é isso, galera. Eu tô apaixonado por esse mouse. Gostei muito dele. Eu vou estar testando ele nessa semana, nas próximas semanas. Assim que eu me sentir confortável de fazer o review dele, vou fazer o review e vou trazer para vocês todas as minhas percepções completas. Se você curtiu o vídeo, por favor, se inscreva no canal. Eu agradeço a todo mundo que comenta. Putz, eu fico muito feliz que tem gente comentando, gente dando dica, gente falando um monte de coisa. Pô, muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!